Hare Krishna! Sejam muito bem-vindos ao canal Vaishnava. Hoje, com a presença de Chaitanya Lila Prabhu. Muito obrigado, Chaitanya. Hare Krishna. Estamos aqui dando sequência, então, ao nosso estudo sobre o Shri Ishopanishad, esse maravilhoso livro. Temos aqui uma edição muito antiga, como eu já mostrei aqui em outros momentos. Depois podemos colocar aqui novamente a edição mais recente do Shri Ishopanishad. Mas estamos aqui dando sequência, então, a esse estudo deste livro maravilhoso, conforme a apostila já comentada aqui com vocês, é baseado num estudo aí do Bhakti Shastri, uma apostila feita por mim já há algum tempo atrás, que você pode adquirir entrando em contato conosco aí pelo canal.vaishnava@gmail.com. Nós podemos aí vender aí, com uma pequena doação a nossa apostila para vocês que queiram acompanhar. Para aqueles que já têm a apostila em mãos, hoje nós vamos dar sequência estudando aí o Mantra 2, que está na página 6 da apostila, ok? Não do livro, mas da apostila aí na página 6 da apostila. Bem, do livro, essa edição antiga está na página 11, mas outras edições aí vai depender da página que está, mas é o Mantra 2 que começa ali com Kurvan Eveha Karmani. Então, para aqueles que têm o livro em mãos, Mantra 2. Começo este vídeo, então, lembrando a todos vocês de terem o livro em mãos. Para quem não tiver com ele em mãos aí, dá um pausezinho e corre buscar o livro ali, Como sempre, nós vamos ler o verso, Vou pedir até, Chaitanya gostaria de ler o verso para nós em sânscrito e a tradução, poder fazer a leitura aqui para a gente apenas do sânscrito, e depois da tradução. Não vamos ler aqui nesse momento agora os significados de Srila Prabhupada, vamos apenas comentar algumas definições que Prabhupada mas aconselhamos fortemente que você leia o significado de Srila Prabhupada. É absolutamente fundamental a leitura da explicação de Srila Prabhupada. Este verso, aliás, a tradução foi feita por Srila Prabhupada e, consequentemente, a explicação também. Então, aconselhamos que você leia a tradução. Nós só não faremos a leitura aqui no vídeo, para não ficar muito longo, mas vamos comentar as partes mais importantes do significado de Srila Prabhupada. Então vamos lá, Mantra 2 do Shri Ishopanishad, que vamos fazer um breve comentário aqui. Ele necessariamente é importante lembrar o Mantra 1 para entender um pouco melhor o Mantra 2. Você gostaria de ler para nós aqui, Chaitanya? Mantra 2? Isso, aí pode, se quiser depois citar o Mantra 1 também. Mais uma vez agradecemos aí muito a presença de Chaitanya Lila Prabhu aqui hoje na nossa aula do Shri Ishopanishad. Vamos lá. Kurvaneveha karmani jidivisheshchatam sama evam tvaya nanetitosti nakarmali pyatemnare. Então, Prabhupada traduz esse verso da seguinte maneira: se alguém continua trabalhando dessa maneira, ele pode aspirar a viver por centenas de anos, pois essa classe de trabalho não o atará às leis do karma. O ser humano não tem nenhuma alternativa a este processo. Isso, esse mantra, ele está na nossa apostila, Você pode ver, ele só não tem o sânscrito, mas ele está a tradução ali. Mas, como eu disse, eu aconselho que vocês tenham também o livro em mãos. Aproveitando a presença do Chaitanya Lila, Chaitanya, aqui no mantra, Prabhupada fala: se alguém continua trabalhando dessa maneira. Bom, dessa maneira que ele quer dizer aqui é o que já foi explicado no Mantra 1. A referência ao Mantra 1. Exatamente, que nós temos um vídeo, obviamente, aqui no canal. Eu aconselho também, para aqueles que estão chegando agora, darem uma olhadinha depois ali, seguir a sequência do estudo. Nós temos um primeiro vídeo, que é uma introdução geral, Temos um segundo vídeo, que é a explicação do primeiro módulo da apostila.
No terceiro vídeo, então, começamos exatamente os mantras, que começam com o mantra de invocação, né? Aí temos ali o mantra 1 e agora o mantra 2. Então o Prabhupada fala aqui, se alguém continua trabalhando dessa maneira, qual maneira? É exatamente o que está no mantra 1, né, que nós vimos ali no vídeo anterior. Que é o princípio de Shavasya, né? Exato, quer falar um pouquinho sobre... Quer fazer uma leitura e fazer um comentário? Vai ser um prazer, Chaitanya. Vamos só relembrar o significado, então, na tradução, para que as pessoas que estão acompanhando possam só relembrar, né? O Senhor controla e possui todas as coisas animadas e inanimadas que estão dentro do universo. Portanto, deve-se aceitar apenas as coisas que lhes são necessárias e que foram reservadas como sua cota. E não deve aceitar outras coisas, sabendo bem a quem pertencem. Então, o que acontece? Então, deve trabalhar dessa maneira, como diz esse verso 2, né? Como assim trabalhar dessa maneira? Trabalhar entendendo essa visão do Ishavasya, que é o princípio de que tudo é de propriedade de Deus. E por ser de propriedade de Deus, eu não tenho o direito de usar sem, de fato, o entendimento de que eu não sou o dono daquilo e que aquilo é propriedade de Deus. Então, temos o quê? Temos, para trabalhar dentro dessa visão, automaticamente já teremos entendido a visão do karma, do vikarma e do akarma, né? Então ele fala do que? Ele fala aqui especificamente do akarma. Por que ele aspira a viver por centenas de anos? Né? Porque ele fala, ele não estará preso aos resultados. Porque uma vez que ele tem esse entendimento de que Deus é o proprietário de tudo, e ele age com essa consciência, sabendo que tudo é propriedade de Deus, ele estará agindo dentro do akarma. Consequentemente, ele não estará preso pelo karma, porque estará agindo akarmicamente. E por estar agindo akarmicamente, ele não estará sujeito às leis da natureza material como as demais pessoas que agem no plano de karma e vikarma. Exatamente. E no vídeo anterior, né, no que a gente fez sobre o mantra 1, justamente a gente fala, né, sobre Ishavasya, né, e citamos ali, então, perfeita participação de Chaitanya ali, né, agradeço muito. É exatamente isso. E agora no mantra 2, então, né, como o Chaitanya leu, exatamente isso. Se alguém continua trabalhando dessa maneira, exatamente, né, como o Chaitanya bem explicou aí. Então, neste verso, aí é muito interessante agora nós entrarmos ali nas explicações de Srila Prabhupada, né? Mais uma vez lembrando, não vamos fazer a leitura agora aqui, mas eu peço encarecidamente que vocês leiam os significados de Srila Prabhupada após esse vídeo. Mas Prabhupada ali então, né? E aliás, em muitas aulas, em muitos momentos, Prabhupada fala, né? Aqueles que trabalham nesse espírito, né? E Prabhupada vai explicar sobre isso. Isso não é uma fala de Prabhupada, mas ele explica, né? Aqueles que trabalham nesse espírito, entre aspas, né? Podem aspirar, como está constando na apostila, viver para sempre, né? Ou seja, karma free, estar livre de karma, sem karma, que é o akarma, né? Que o Prabhu acabou de citar. Apesar das supostas influências dos vários ismos, né? Então tem ali, né, diversos tipos de ismos, né? Socialismos e filantropismo, né, etc. Né? Nessa edição mais antiga, né, lá na página 13, na página 13 tem, né, uma explicação um pouquinho mais sobre isso daí, mas na leitura aí que vocês podem fazer na edição que vocês tiverem, vocês vão encontrar Prabhupada falando um pouco mais sobre isso aí. Só uma coisa interessante, por favor, né? É que quando se fala em karma, se fala o entendimento da lei de ação e reação. Tá? Então, supondo que cada ação gere uma reação, como é que você poderia chegar a uma ação que não gerasse reação? Como seria isso possível? Tá? Obviamente que, quando falamos em karma, falamos em ações egoisticamente motivadas. Ações que sejam egoisticamente motivadas, seja por questões pessoais
ou sociais ou cósmicas, porque muitas vezes as pessoas, mesmo fazendo caridade, eles estão fazendo, objetivando uma satisfação pessoal, não é algo totalmente abnegado. Ela faz aquilo nem que seja por uma questão de autossatisfação. Nem é por questão de autopromoção, mas pelo menos de autossatisfação. Isso é praticamente quase que impossível que a entidade viva ela haja de forma totalmente desinteressada, sem que ela tenha conhecimento realmente das implicações, das reações, das ações que ela está executando, no caso, né? Então, através do conhecimento védico, nós entendemos que sim, é possível que você se livre da reação do trabalho, que você se livre da reação da ação que você está executando. Sim. Assim como o Srila Prabhupada explica, né, com o exemplo do soldado que está lutando sob comando. Né? Se ele entra no campo de batalha sob comando e ele vai e mata, ele não é responsabilizado, porque ele está sob comando, está agindo por ordem superior. Por as ordens. Exatamente. Por um outro lado, se ele age por conta própria, com desejo de engrandecimento, de obter respeito, fama, ele, sem a ordem, sem o respaldo da sua autoridade, ele vai e confronta o exército oposto e mata pessoas, ele pode ser preso e até mesmo executado. Então entendemos que é possível libertar-se da reação do karma? Sim, é possível, desde que você esteja sob as ordens de Deus, agindo única e exclusivamente para a satisfação de Deus. Ou seja, você não vai estar agindo por uma questão egoísta, objetivando tua autossatisfação, mas, sob a orientação de um mestre espiritual, você estará fazendo aquilo que objetiva a satisfação exclusiva da suprema personalidade de Deus. Perfeito. E automaticamente nós nos satisfazemos, como exemplo, né, que você já deve ter citado em outros vídeos, né, da folha da árvore. Você, para satisfazer a árvore, né, você pode satisfazer toda uma árvore sem ter que necessariamente satisfazer folha por folha. Regando, né? Se você rega folha por folha de uma árvore, isso não vai ser muito produtivo, não vai ter um grande resultado como você regando diretamente a raiz da árvore. Tá? Então, se você rega a raiz da árvore, automaticamente você rega toda a árvore. Sim. Então, Deus ele é assim a raiz de toda a manifestação cósmica. E uma vez que você satisfaz Deus, automaticamente você satisfaz todas as entidades vivas. E por satisfazer Deus, você age na plataforma de akarma. Consequentemente, você fica livre das ações, sejam positivas ou negativas. Porque mesmo sabemos que mesmo o bom karma ele é ruim. Né? Tem gente que, o bom karma, né? O bom karma é bom. Não, o bom karma também é ruim. Quem tiver dúvidas com relação a isso, pode posteriormente, para a gente não se aprofundar, não complicar aqui, pode depois nos perguntar para ter mais esclarecimento. Mas mesmo o bom karma, ele é ruim. Né? Ele não é, de fato, benéfico. Inclusive tem um vídeo aqui no canal do Chaitanya Lila Prabhu falando um pouquinho sobre karma, já é um vídeo mais antigo, mas vocês podem dar uma procurada lá onde, né, fala um pouco sobre esse assunto. E essa questão que você falou desse exemplo, né, de regar a raiz e tal, também temos vídeo aqui quando falamos sobre os semideuses. Aliás, temos mais de um vídeo falando sobre a diferença de adorar semideuses ou Deus, né? Mas pegando então esse gancho, né, que o Prabhu estava muito bem falando aí sobre o karma, nós temos então nos significados de Prabhupada a definição de vários termos ali, né, incluindo o que o Prabhu Chaitanya exatamente está explicando, e a gente classificou 5, né, termos utilizados aí por Srila Prabhupada, onde ele definiu determinados termos aí, das quais está ali no significado, né? Peço que vocês deem uma lidinha. Mas vamos ver aí cada um desses termos aí utilizados por Srila Prabhupada e o significado, né? Por exemplo, Karma Bandhana, né, que nós classificamos aí, enredamento nas ações e reações, a causa da transmigração, né? Então, quer dizer, você fica enredado, o que o Chaitanya estava justamente falando agora, né? Então, quer dizer, mesmo o karma bom ali, na verdade, ele tem um lado, vamos dizer, negativo, ruim, né? Porque ele te ata, né?
Então esse karma bandhana, por exemplo, que tem Fica esse termo, preso para receber o resultado bom. Exato. O que significa você nascer de novo, e depois de novo, de novo. Só que o problema é que, mas eu vou receber uma coisa boa por aquele karma bom. Vou nascer bonito, vou nascer rico. Pode ser, mas assim, você vai nascer de novo, você vai ter uma vida. Tudo de novo. Muitas coisas podem acontecer. Coisas ruins podem vir a acontecer, e aí você vai nascer de novo, só que daí numa situação ruim, pior do que você está agora, a coisa vira uma bagunça, né? Então isso aí também é classificado como, para quem está com a apostila em mãos aí, pode ver que está escrito embaixo ali, cativeiro kármico, que você fica preso a essa questão kármica, né? Uma outra definição, a própria palavra karma, né? Karma, ações executadas de acordo, né? Ele pode ter um errinho ali fotográfico, ações executadas de acordo com específicos deveres prescritos de alguém e de acordo com as escrituras reveladas, geralmente gera uma reação. Aqui, esse assunto pode ser um pouco mais elaborado num outro momento, quando a gente terminar esse módulo, né, a gente volta para explicar um pouquinho mais sobre essa questão nesse momento, porque karma também pode ser a tradução de uma forma muito mais simples, como o senhor bem falou, né? As pessoas podem ter um entendimento ali simplesmente de ação e reação, mas ali no finalzinho desse módulo nós falaremos um pouco mais. Daí tem então a palavra que Chaitanya Lila também acabou de citar, a karma. Então a mesma coisa, karma, karma, mas tem o a na frente, né, que aliás não só no sânscrito, mas em outras línguas também tem o significado de... Em português, né? Acéfalo. Ateu, né? Negação, não, né? Não, ateu, não Deus, né? Não acredita em Deus, é uma pessoa. A karma, né? Então é o não karma, vamos ver, também ali nas karma. A definição que consta, então, ações que libertam a pessoa do ciclo de nascimentos e mortes, ou seja, o serviço devocional, por exemplo, né, o seva, serviço devocional, seria um exemplo mais imediato assim de akarma, né? Quer dizer, são ações, é o serviço devocional, mas ele não gera karma, ele é espiritual. Aliás, eu me lembro agora aqui de Arjuna, né? Arjuna, o amigo, discípulo, aluno, tudo, mas em última análise um grande amigo, parente, mas em última análise ali um amigo de Krishna, né? Que no Bhagavad Gita, né? Sabemos que é uma conversação ali entre Krishna, o cocheiro, né? Que está ali como cocheiro, e Arjuna, o grande guerreiro, né? E aí, num determinado momento, na verdade, Arjuna vai descobrir que aquele que está ali liderando, né? Não é só o primo dele, é muito mais que o primo. Um pouquinho mais só, né? Suprema personalidade de Deus. Pois bem, e ali é explicado, né? A ação em consciência de Krishna. Né? Aliás, temos aí capítulo no Bhagavad Gita só falando sobre isso daí, né? Que liberta a pessoa, né? Então, aquela ação realizada ali, mesmo a luta no campo de batalha, tá, mas fazendo em consciência de Krishna, ela não gera karma. Um outro ponto também que a gente lembra disso daí, né, que é explicado ali no Bhagavad Gita também, é justamente isso, quer dizer, essas ações, né, quando Arjuna pergunta, inclusive, mas ok, não pergunto com essas palavras, né, mas interpretando a fala de Arjuna ali, né, é como se Arjuna dissesse, ok, Krishna, mas e se mesmo assim eu não completar? Né? O que acontece com o yogi malogrado, né, como está traduzido ali, quer dizer, e se eu não completar? Se mesmo com essas ações, com tudo isso, no caminho eu me perder, né? Eu me perder, ou eu não conseguir, eu não chegar à pureza, né? Bom, existe o karma, existem as reações, mas o akarma, ele fica, aquele ali, ele é eterno. Ele vai, você não perde o serviço devocional sendo realizado por um segundo, um minuto, mas o ideal é que seja por muitas e muitas horas, ou talvez a vida inteira, né? Ele fica, aquele ali fica ali, como o Purushatray Swami citou já algumas vezes em aulas, né? Fica ali depositado, né? Você recebe a poupança espiritual. A poupança espiritual, né? Quer dizer, aquilo ali tem um benefício, né? Que não é como karma positivo, não é nada disso. Ele tem um benefício real espiritual, né? Aquilo ali permanente, né? Permanente, ele não é perdido, né? Bom, como eu disse também um pouco mais à frente, podemos falar um pouco mais sobre esse tema tão importante. O quarto, vikarma. Vikarma, né? O que seria isso? Então, a definição que temos ali
baseado, né, em Srila Prabhupada, ações decorrentes de má utilização da liberdade, né? Ações proibidas pelas escrituras, por exemplo, né? E que conduzem a espécies inferiores de vida. E já falamos aqui da transmigração, né? Já falamos essa questão de ficar preso, né, ao samsara, né, ao ciclo de nascimentos e mortes. Temos ali a palavra transmigração, né? Que nada mais é aqui, diretamente, objetivamente falando, a mudança de corpo vida após vida. Ou seja, você abandonou esse corpo, você assume outro corpo ainda material, no mundo material. E qual corpo será o seu, como será esse corpo, aonde você nascerá. E quando eu digo qual será esse corpo, não se basta apenas em homem e mulher, mas podem ser animal também, pode ser em espécies inferiores. Tudo isso será, ou em planetas também inferiores, ou superiores também. Tudo se baseando no estado de consciência, né? Exatamente. A gente falava há pouco no vídeo anterior, o estado de consciência da pessoa. Exato. Por isso que Krishna fala, no caso, né? Jam Jamvapi Smarambavam Tyajatyante Kalevaram Tamtani Vaiti Kaunteya Saratat Bhava Bhavita. Ele fala no Bhagavad Gita que qualquer que seja o estado de consciência, né, no qual você abandona o seu corpo, nesse mesmo estado de existência, impreterivelmente você vai alcançar. Sim. Né? Ou seja, aquilo no que você sabe absorver nesse último instante de vida é o que você vai alcançar. E o que você lembrar desse último instante de vida vai ser o somatório acumulado de tudo aquilo que você fez ao longo da sua vida. Se você mais desejou materialmente, você não vai lembrar de Deus. Exatamente, e ainda tem toda a questão do karma também, além da consciência ali daquele momento, né? Pois bem, e aí a gente chega a outro ponto, né, também ali para quem está acompanhando na apostila, de um assunto que já foi levantado várias vezes aqui no canal, né, sobre o papel dos deveres prescritos. Então a gente falou ali em cima deveres prescritos, né, a questão do, né, onde que está falando ali dos deveres prescritos, né, deixa eu ver aqui, foi lá, no Vikarma, por exemplo, né? Ou no Karma também, ações executadas de acordo com específicos deveres prescritos. Bom, agora, ok, esses deveres prescritos, então, ao ser humano, à pessoa, eu posso talvez até falar, né, os deveres prescritos para o homem, para a mulher, para o Grihasta, para o Brahmachari, mas de forma geral para a alma espiritual que aqui está, né, nesse momento. Bom, aí nós podemos falar então sobre o papel dos deveres prescritos, né? Qual a necessidade, propósito, o resultado, né? Então classificamos ali em 3 momentos. Primeiro, necessário tanto para Naiskarma como para Karma. Assunto que mais à frente, Prabhupada, na verdade, vai desenvolver um pouco mais à frente nos seus maravilhosos significados ali, vai desenvolver um pouco mais sobre isso, então para não ficar aqui repetitivo, a gente desenvolve um pouco mais isso aí à frente, né? Claro. Propósito, né, dos deveres prescritos, desenvolver gradual conhecimento e realização a respeito da autoridade da Suprema Personalidade de Deus, Krishna, né? Então, o propósito desses deveres prescritos, para que serviria, né? Pois bem, o resultado? Ok, feito isso, a pessoa cumpriu os seus deveres, né? Aliás, lembrei de novo de Arjuna aqui, né? Que Krishna falou, cumpra o seu dever como kshatriya, né? Guerreiro, né? Não adianta você querer ou não aqui, já está resolvido por mim. Pois bem, tá ok. Né? Cumprido isso, então, qual o resultado? Livra a pessoa. A pessoa se livra, né? Livra a pessoa do mais perigoso tipo de medo, né? Ali também está falando sobre, novamente, fazendo uma relação a Vikarma. Impedidos de vivenciar a eternidade da existência. Prabhupada também vai desenvolver um pouquinho sobre esse tema aí. É o aprisionamento da existência material, Karma Bandhana, que nos impede de experimentar nossa existência eterna. Aqui cabe uma observação para vocês ali buscarem explicação realmente de Srila Prabhupada nesse ponto, no significado, porque é muito interessante sobre essa questão. Atividade no espírito Ishavasa, espírito que, entre aspas, né, como vocês podem ver na apostila, então é
no estilo Ishavasya, vamos dizer assim, né? No espírito Ishavasya, né? Então, os ismos, os diversos ismos, né? Sejam eles ideológicos ou filantropismo ou qualquer coisa nesse sentido, né? Executados no estilo Ishavasya, na consciência Ishavasya, né? Ou no espírito, entre aspas, Ishavasya, são favoráveis, ou seja, aqueles que podem não ser favoráveis e serem apenas às vezes um refúgio, alguma coisa assim, mas Prabhupada vai dizer que, aliás, Prabhupada fala sobre isso também em algumas palestras dele em livros, né, onde ele vai dizer que muitos ismos por aí que são tão prejudiciais, eles até podem ser favoráveis e até podem ser, né, denominados de Karma Yoga. Se não puderem produzir 100% do resultado, pelo menos garantem um próximo nascimento humano. Ou seja, certas coisas que até não são favoráveis, são até inúteis, a gente até falou sobre isso. Mas uma coisa que o senhor falou no começo aqui, se tiver centralizado em Deus, ok. E um último ponto, né, também ali complementar a isso que a gente estava falando, né, da qual o Srila Prabhupada também fala, que é justamente então, ok, a negligência desses deveres prescritos, né? Nós estávamos antes ali falando, né, de Arjuna e tal, né, que não sei se pode se dizer que talvez ele tivesse considerado a possibilidade de negligenciar o dever prescrito dele de lutar, de Kshatra, né? Mas ele voltou atrás com a apresentação de Krishna, né? E a explicação, e é isso o Bhagavad Gita, né? Uma conversa, um ensinamento de Krishna direto para Arjuna, que consequentemente serve para absolutamente todas as pessoas, né? Porque ali a forma de apresentar, que na verdade foi um arranjo de Krishna, que tudo aquilo acontecesse para ele poder falar novamente o Bhagavad Gita, que já tinha sido perdido, né? Falamos um pouquinho mais sobre isso depois, mas ok, a negligência dos deveres prescritos que Arjuna não fez, né? Ele acabou cumprindo então o seu dever. Foi ensaiou. Foi só um arranjo de Krishna, né? Para que pudesse falar, sem explicar. Os sentidos encobertos pelos condicionamentos materiais, então quando os sentidos estão encobertos por muitos tipos de condicionamentos que nós temos, e esses condicionamentos aí podem ser vários, né? O Chaitanya pode talvez dar alguns exemplos aí, impedem a alma espiritual de perceber a sua inclinação, né, para um próximo nascimento em espécies inferiores de vida. É daí que surge, né, os 4 condicionamentos da alma, né? Os 4 defeitos, né? A propensão a cometer erros, a tendência a se enganar, a tendência a enganar aos outros e ter os sentidos imperfeitos, que são as características da alma condicionada. Exatamente. Então é isso que está dizendo, né? Quer dizer, os sentidos quando estão encobertos, né? E aí vem essa tendência, como o Chaitanya bem colocou, vão impedir a alma espiritual, né, de perceber o erro ali, né? A realidade, o que pode estar acontecendo com ela ali, que é essa inclinação, né, a nascer aí, ter um próximo nascimento, inclusive em espécies inferiores de vida. Pode ser até como ser humano também, mas pode ser uma situação, aliás, um estágio de uma consciência inferior ou limitada, não? Exatamente. Aliás, cabe aqui uma breve observação num termo que agora me fugiu aqui o termo utilizado, mas é uma discussão dentro da sociologia das religiões, das ciências das religiões e até mesmo da teologia, né, em diferentes aspectos aí, sobre me fugiu o termo agora, mas é uma discussão que existe das religiões para tentar entender sobre a questão do bem e do mal, né? Por que existe o bem e mal, não, perdão, bem e mal no sentido assim de pessoas, né, que nascem com certas propensões e outras, e aí a coisa vai um pouco mais além e se discute assim, por que, por exemplo, pegando 2 extremos aí, mas nesse meio extremo a gente pode citar inúmeras situações, por que uma pessoa nasce, por exemplo, muito bela, numa família muito rica, e ela pode ter todas essas características, nasceu uma forma muito bela, sim, com um corpo perfeito, sem nenhum defeito, vamos dizer assim, né, tendo tudo ali necessário para uma vida comum, uma família muito rica, talvez num país, né, muito apropriado, numa situação muito apropriada, etc, etc, etc. E uma pessoa que nasce, ela já nasceu assim, por exemplo, sem as 2 pernas, cego, surda, ou
com o corpo ok, mas numa situação absolutamente desfavorável, num país em guerra. Fica aquela situação. Talvez Deus não seja tão bom assim. Ele olhou para aquela pessoa e falou: eu gostei de você. Fui com a tua cara. Fui com a tua cara. Eu fiz você agora aqui, achei você bacana. Eu acho que eu vou te dar uma boa possibilidade. Você não foi com sua cara. Vai nascer sem as pernas. Não, isso não existe. É uma bobagem sem tamanho. Isso não tem sentido algum. Você falar uma coisa dessa, você está dizendo que Deus julga bom e ruim ali na hora, ou ele tem sentimentos ambíguos. Um monte de bobagem especulativa que não tem sentido algum. Né? Então Deus gosta de um e não gosta do outro, mas não é ele criado de todos. Né? É uma série de bobagens que a gente pode ver assim que não faz o menor sentido. Então como explicar isso? Até Max Weber, inclusive, o famoso sociólogo alemão Max Weber, que estudou sobre, fundador da sociologia das religiões, estudou muito sobre isso, inclusive, né? Eu já citei ele várias vezes aqui, ó, uma referência acadêmica minha, inclusive, dos estudos, né? Ele mesmo fala que a única religião, quando eu falo religião, aí é espiritualidade, filosofia, né? Que engloba, né? Que é um conjunto. Né? E que explica essa questão ele chama de os Vishnuitas, que são os Vaishnavas. Ou seja, dentro do chamado hinduísmo, que é um termo também, a gente até poderia depois fazer um vídeo explicando sobre esse termo, o que ele engloba, que ele fala um monte de coisa e nada ao mesmo tempo. Né? São origens, mas assim, vamos falar aqui, né? Ele vai explicar depois do que ele está se referindo. Ele está se referindo aos Vaishnavas, aos Vedas, ao Vaishnavismo. Isso aí ele chama Vishnuitas, né? Mas ele cita Radha Krishna, tudo. Eu já citei aqui em outros vídeos. Ele vai dizer que a única que pode explicar essa questão é os Vedas, é o Vaishnavismo, é a filosofia védica. Porque é a questão do karma, mas não é só dizer karma. Tem todas essas definições, tem todas essas explicações, todos os exemplos. É a única que explica por que, por exemplo, uma pessoa nasce desse jeito e outra nasce do outro jeito. Porque também existe aquela, não, é porque aquela ali precisa passar por uma aprovação. Por quê? Ela precisa passar uma aprovação tão terrível assim? Mas por quê? O que ela fez para ela passar por aquela aprovação se ela não teve vidas passadas? E como que a pessoa se ela vai teve entender? Só aquela vida? Como é que ela vai entender que é uma aprovação se ela tiver um problema mental, por exemplo? Por exemplo, que é bem lembrado. Como é que ela vai entender que é uma aprovação? E dentro desse conceito, porque esse é um conceito de que você não aceita karma, logo você não aceita a transmigração da alma, logo você não aceita que existem várias vidas. Logo você aceita a ideia, a proposta de que há apenas uma vida. Então, que provação é essa que ele precisa passar se ele nem teve vidas passadas? Se ele não vai ter vida depois? O que ele fez? Por que ele foi escolhido para passar por isso? Ah, porque ele vai ser... Não, ele não vai ser, porque muitas pessoas que nascem assim, elas, no final da vida, tem muita gente que viveu uma vida inteira de sofrimento. Ela tem inúmeros casos aí, ou a pessoa que nasceu com problemas, ela nem tem noção disso. Então a explicação é a questão do karma, da consciência no final da vida, na vida passada, a questão do karma. Então é muito curioso. Não é jogar para Deus ou para supostamente um diabo, um demônio, seja a palavra que queiram usar, como culpado. A culpa é a sua. Você é o culpado por aquilo que você é hoje, a situação em que você vive. Né? O que não significa você ficar mal por causa disso também. Agora, puxa, eu sou culpado. Mas não significa você ficar mal por causa disso. É você reconhecer, ok, passou. Eu agora posso fazer diferente. Eu também serei o culpado pela próxima, então eu posso fazer uma coisa boa. Inclusive, sair dessa confusão toda e voltar ao lar, voltar ao superior. O não entendimento do karma leva justamente a essa situação, na qual a pessoa vai querer encontrar um culpado para o seu sofrimento. Né? E aí entramos naquela, ou foi vontade de Deus ou foi culpa do capeta. Mas eu não, porque eu sou inocente. E essa não é a realidade. Exatamente. Não é a realidade. É conveniente, né? É conveniente. Jogar a culpa nas costas de alguém é conveniente, mas não só que não resolve nada. Não ajuda. Mas não ajuda, exatamente. Bom, para encerrarmos então, né, Prabhupada vai dar aí ótimas explicações, elaborar um pouco mais sobre isso daí. E ele cita, né, tá? Quem está com a apostila na mão já pode ver logo abaixo ali as citações que Prabhupada faz para explicar este verso. Então Prabhupada vai citar ali alguns versos do Bhagavad Gita, tá? Ele vai citar ali o Bhagavad Gita, o capítulo 3, do verso 9 ao 16, né? Há uma explicação aí sobre isso daí. Ele vai citar o verso 2:40, né? Então quer dizer, capítulo 2, verso 40, e ele vai lá no finalzinho também e utiliza o capítulo 18
do verso 5 ao 9, né, para explicar um pouco mais esses pontos aí. Outro livro também aí sensacional, né, citado por Srila Prabhupada, o Bhakti Rasamrita Sindhu. Recomendamos muito. Recomendamos muito, do qual Prabhupada, o Bhakti Rasamrita Sindhu de Rupa Goswami, correto? Sim. Da qual Prabhupada pegou este livro e fez um estudo maravilhoso, perfeito, e publicou com o nome de Néctar da Devoção. Então, o Néctar da Devoção é um estudo muito bem elaborado de Srila Prabhupada ao Bhakti Rasamrita Sindhu. Não é uma tradução do Bhakti Rasamrita Sindhu, é um estudo muito bem elaborado. O Néctar da Devoção, aliás, que é um dos 4 livros do Bhakti Shastra, né? Maravilhoso. E por fim, Prabhupada utiliza ali uma analogia, né, para falar sobre essas questões aí do karma. Então, a vida longa das árvores, né? Uma vida muito longa, mas está ali, né? Tem valor real. Né? Então, deixo aqui instigar vocês aí a ler ali os significados de Prabhupada e buscar entender ali o que Prabhupada fala sobre a vida longa das árvores, né? No final deste curso, lá no finalzinho, depois que gravarmos aí, tem bastante vídeos ainda para frente, teremos algumas questões que são levantadas para vocês tentarem responder, né? E uma delas aí está embasada nessa questão da vida longa das árvores. Então busquem isso daí na explicação de Srila Prabhupada e lá no finalzinho do curso vamos falar sobre isso. Ok? Então, mais uma vez, muito obrigado a todos aqueles que estão apoiando o nosso canal. Se você tem alguma pergunta, dúvida ou queira adquirir a nossa apostila, escreva para canal.vaishnava@gmail.com. Você também pode ter acesso aos vídeos aí através do Instagram, @canal.vaishnava. Muito obrigado a todos vocês que estão nos apoiando, assistindo aos vídeos. E hoje um vídeo muito especial, né? Infelizmente não teremos em todos os vídeos a presença de Sua Graça Chaitanya Lila Prabhu, mas vocês podem encontrar aí outros vídeos aqui no canal do Chaitanya Lila. Esperamos ter outros aí no futuro também. Mas agradeço aí muito obrigado, Chaitanya, pela sua participação neste vídeo aí sobre o Shri Ishopanishad. Então, todas as glórias aos devotos reunidos. Haribo! Muito obrigado, Hare Krishna. Todas as glórias a Srila Prabhupada. Jai, Srila Prabhupada. Jai. Hare Krishna.